Fala pessoal, beleza? Bom, agora a gente vai continuar nossa aula aí, nosso módulo de implementação e manutenção de redes, e vamos falar um pouquinho aí sobre os dispositivos de rede, né? Os dispositivos que compreendem a nossa rede Ethernet, né? Nossa rede LAN, WAN, que fazem as nossas comunicações. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem uma definição aí que fala que dispositivos de rede são ferramentas, equipamentos que dispõem a possibilidade de ligar entre si, com o objetivo de compartilhar recursos, como uma rede residencial, no qual temos o modem, né, que fornece a internet, e que de preferência é ligado a um roteador, que compartilha essa internet. Certo? Hoje em dia as operadoras estão enviando o modem roteador, que já faz os dois trabalhos de um aparelho só. Né? Os dispositivos podem ser classificados em passivos e ativos. Certo? Então a gente tem dispositivos que a gente consegue ter uma interação na rede e tem os dispositivos que a gente não consegue, que são dispositivos que somente fazem essa transmissão, essa comunicação. Beleza? A gente já vai descrevê-los. Vamos lá. Bom, os dispositivos passivos, gente, são equipamentos de rede que são responsáveis por realizar a comunicação pelo meio físico, ou seja, são dispositivos que funcionam com sinais elétricos e não realizam uma análise de dados. Né? Então são dispositivos aí que fazem a comunicação, né? É o meio físico pelo qual são transmitidos os dados, né? A energia elétrica, né? No qual existem dados passando nos cabos, né? Através de sinais, né? E eles não realizam análise de dados, ou seja, você não pode configurar, você não pode alterar a função desse dispositivo. Não, você só pode ir lá e plugar, ou você vai lá e crimpa ele, né, por um cabo. Você só organiza, né? Então a gente tem alguns exemplos aí. O Patch Panel, né, que é essa peça preta na qual os cabos azuis estão conectados. Para que ele serve? Para a organização de um rack de rede ou de telefonia. Tá? Hacks de rede. Então, tá vendo esse rack grande aí? Às vezes a gente tem um rack desse tamanho só para distribuir a rede para um escritório, um prédio. Que tem aí, 100 pontos, 200 pontos. Eles precisam de um rack de rede para poder compartilhar essa internet e organizadamente, né? Se tiver qualquer problema, a gente consegue achar bem fácil no patch panel os pontos, né? O voice panel, que é a mesma coisa que o patch panel, porém para telefonia, tá? Os cabos metálicos, então a gente tem aí a fibra, o par trançado, o coaxial, né? São os cabos que são utilizados para fazer essa transferência de dados, tá? Tem o cabo óptico, né? Que a fibra na verdade é cabo óptico, que faz a transmissão de dados rapidamente entre servidores, entre data centers, né? Em lugares diferentes, ou mesmo em andares diferentes, né? Conectores e extensores, então os cabos têm que utilizar conector para poder fazer a interligação com aparelhos, com switches, com repetidores, certo? E extensores também. Patch cable, né? A gente costuma falar que é patch cord. É o cabo de rede que a gente conecta do switch para o patch panel. Tá? É um cabo simples, pequeno, porém que gera uma certa organização e na hora de resolver um problema é bem mais fácil se a gente tiver um patch panel, certo? Adapter cable, que é um cabo, se eu não me engano é o cabo para poder comunicar esses switches, esses dispositivos de rede, tá bom? E o cable link, que também serve para essa comunicação entre dispositivos, tá bom? Bom, e aí a gente tem os dispositivos ativos, que são os dispositivos que analisam e decidem sobre o modo como a informação atravessa o equipamento, afetando o funcionamento dos sistemas. São responsáveis por decidirem como os dados passam por seus equipamentos, de forma que influencia o funcionamento do sistema. Seu objetivo é estabelecer uma comunicação entre o cliente e o servidor de uma maneira confiável e ágil, pois garantem que os serviços nas portas, né, de rede funcionem como esperado. Porém, para que esses equipamentos funcionem de forma correta, você precisa adequá-los, configurá-los, né?
a realidade do seu ambiente de trabalho ou outro ambiente. Bom, então, gente, são dispositivos configuráveis, são dispositivos que pensam, né? A gente fala assim. Por quê? São dispositivos que a gente pode alterar a nossa configuração para que eles funcionem ou deixem de funcionar para certas situações, né? Então, começando aí pelo switch, que é esse dispositivo aí da TP-Link, meio cinza azulado, né? Que é um dispositivo que compartilha a internet. Então, você pluga um cabo que vem do roteador nele, na primeira porta. Deixa eu mostrar aqui o switch aqui. Você pluga um cabo nele na primeira porta, que vem do roteador. E as outras 7 portas você pode plugar computadores, impressoras e outros dispositivos que eles vão compartilhar a internet, beleza? O switch, nesse caso aí, é um switch gigabit. É um switch que ele tem a capacidade de até 1000 de transferência de dados de até 1000 megabits. Tá? Então ele é bem rápido, né? Esse aí no caso ele tem 8 portas. Existem os hubs, gente, que são switches que são antigos, né? Eles não eram inteligentes, então às vezes para funcionar você tinha que desligar o hub e ligar de novo e aí desligar o hub e plugar o cabo que você ia conectar e ligar de novo. Ou senão você tinha que utilizar cabos crossover, né? Que eram padrões de cabos diferentes, tá? Mas hoje em dia é tudo switch, tá? Bem mais fácil. Bridge, gente. Bridge é uma ponte entre a WAN, certo? A internet da rua, e a nossa rede local, a nossa LAN, tá? Antigamente a gente tinha esses aparelhinhos aqui que eram chamados de modem. Eles que faziam o trabalho de bridge. Eles faziam essa transferência que entrava cabo de telefonia e saía cabo de rede para o roteador. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem um dispositivo só que faz tudo, ou quando é fibra a gente não tem mais o modem, né? A gente tem um negócio que chama ONU, que também faz a bridge da mesma forma, beleza? Bom, e agora a gente pode falar, a gente falou sobre os bridges, a gente falou sobre os modems, agora os roteadores. A gente tem aqui dois exemplos de roteadores. É importante deixar bem claro que roteador não é só um dispositivo com duas anteninhas, com uma anteninha, com um monte de antena. O roteador também pode ser igual esse de baixo aqui da Cisco, que é um roteador corporativo, tá? Ele não tem a função de distribuição de Wi-Fi. Quem faz a distribuição de Wi-Fi é um access point, é um hotspot. O roteador corporativo ele só faz a função de roteamento de pacotes. A gente consegue liberar porta, a gente consegue criar VLAN, tudo através do roteador, beleza? Agora, num roteador residencial, a gente tem o access point, a gente tem liberação de porta, a gente tem o roteamento. Porém, para capacidades pequenas, tá? Para redes pequenas, de até 20, 30 computadores. Mais que isso, o ideal é utilizar um roteador de maior capacidade, beleza? Placa de rede, gente. Então a gente tem a placa de rede com fio e a placa de rede sem fio. A placa de rede com fio, que essa daqui é com fio, né? Ela pode ser plugada no USB do computador, existem modelos USB e existem modelos PCI, que são plugados internamente, tá? Em hardware a gente consegue ver um pouco mais de informação sobre esses dispositivos, mas basicamente eles fazem os roteadores e switches se comunicarem com os nossos computadores, então a gente consegue acessar a internet através de uma placa de rede. Existem as placas de rede on-board, que são soldadas na placa, e existem esse tipo aqui que são as off-boards, beleza? Existem as placas de rede sem fio, que tem a mesma função, porém elas não precisam ter um cabo conectadas a elas do nosso roteador. E existem as placas de rede USB sem fio, e tem com fio também. Que tem a mesma função, só que é muito mais fácil para instalar, né? É só plugar no USB e no máximo instalar um driver, beleza? Bom, Firewall, que é um equipamento bem semelhante a esse aqui, que faz a proteção de uma rede, beleza? Ele faz uma proteção contra invasões, né? E às vezes ele pode até filtrar o tráfego de internet da nossa rede. Chaveador KVM, gente, não é um dispositivo de rede, é um dispositivo para você alterar
de um computador para o outro. Você tem uns servidores lá, você quer ver o servidor 1, ver o servidor 2, ver o servidor 3, você vai apertando o botão e ele vai alterando para você utilizar somente um monitor, teclado e mouse. É um dispositivo para facilidade, né? Um conversor de mídia que consegue transmitir aí entre mídias. Hoje em dia a gente não utiliza isso na parte de redes também, tá? Servidores, gente, isso é muito importante. O servidor, ele faz também o serviço de roteamento, ele pode fazer o serviço de grid, ele pode fazer até o serviço de switch, ele pode fazer. Porque o servidor é um dispositivo bem completo, ele tem várias funções, várias atividades que ele pode exercer. Ele pode trabalhar com vários protocolos, DHCP, DNS, RDP e vários outros. E por último, os access points, né, que são esses dispositivos aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. São esses dispositivos aqui, ó. Certo? A gente pode chamar isso aqui de hotspot, mas ele também é um access point. São dispositivos que e no roteador a gente também tem um access point, né? São dispositivos que compartilham a internet por meio do Wi-Fi, né? Do sem fio. Os hotspots residenciais são embutidos no roteador e corporativos eles são dispositivos únicos, né? Que a gente consegue encontrar em prédios, em escritórios, normalmente plugados próximo ao teto. Beleza? É muito importante isso aqui, porque hoje em dia tem celular corporativo, os notebooks às vezes não tem porta de rede para poder utilizar, a gente consegue usar no Wi-Fi, tá bom?